Olá, eu sou a Anabela do Senhor do Dinheiro e hoje eu vou te ensinar 4 passos para você negociar o seu aluguel. Mas antes de eu começar, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha para mais pessoas terem acesso à educação financeira. Então, vem comigo. Bom, antes de nós começarmos por falar de reajuste de aluguel, você precisa de saber 2 coisas. Primeiro, qual é o índice que o seu contrato é ajustado. Na maioria das situações é IGPM, alguns IPCA e menor número, já vi 1 ou 2, Selic ou CDI. Mas estes 2 são os mais utilizados, em especial o IGPM. Você precisa de saber qual é o índice que está lá no seu contrato e quanto é que ele está naquele momento. Por exemplo, o IPCA, se vocês forem aqui ao Banco Central, no dia que eu estou gravando este vídeo, está em 10,6%. Se o seu aluguel fosse ajustado pelo IPCA ou inflação, ele seria ajustado 10%. O que é que isso quer dizer? Se você tem um aluguel de R$2.000, ele ficaria em 2.200. É muito, não é? E se ele é ajustado pelo IGPM, você pode também ir consultar e no dia que eu estou gravando, ele está com 17,8 quase acumulado. O que é que isso quer dizer? Se você tem um aluguel de mesmo os R$2.000, ele vai ficar para R$2.340. Então, é importante você conhecer o índice e calcular quanto é que seria esse aumento. Também precisa de ver qual é a data em que tem reajuste. Normalmente, 12 meses é sempre na data de aniversário. E, munido destas informações, você já sabe quanto é que será o seu aluguel e em que data. Depois, a informação que eu lhe queria dizer, ou o conselho que eu lhe queria deixar aqui é: não tenha medo de negociar. Não é porque está no contrato que é pelo IGPM que você não pode pedir para trocar ou não pode até pedir para não ter reajuste. A lei do inquilinato prevê que, se ambas as partes, proprietário e inquilino, estiverem de acordo, podem alterar algumas partes do contrato. Então, a sua missão é fazer com que o proprietário esteja de acordo com você neste reajuste menor ou mesmo não tendo reajuste. E como é que você vai negociar então? Bom, primeira coisa que você precisa de fazer é uma boa pesquisa de como é que está o valor dos imóveis semelhantes ao seu, no seu bairro, no bairro ao lado. Você precisa de entender até se os outros proprietários estão fazendo reajuste ou não, precisa de ver os valores, precisa de comparar com o seu e isso já lhe dá uma preparação para o segundo ponto, que é: tenha um plano B. Das suas pesquisas que você vai fazer no passo 1, que eu já te vou dizer o que é que você vai fazer com essas pesquisas, mas algum desses imóveis podem até ser um pouco mais baratos, um pouco melhor, ter alguma característica que faça você gostar. Tem sempre o incômodo de fazer a mudança? Sim, tem sempre esse incômodo, mas você precisa de ter um plano B. Ninguém vai para uma negociação se não tiver um plano B. Caso contrário, não é uma negociação, é apenas um pedir. Eu vou lá pedir e se ele disser que não, eu vou triste para casa e sem nenhuma solução. Então você precisa de ter um plano B e se ele disser que realmente quer reajustar e se realmente for insustentável para as finanças da sua família, então você diz: beleza, então eu já tenho aqui 2 ou 3 imóveis em vista que são mais baratos e eu vou então sair.
Isso, claro, na última fase, se a negociação não correr bem. Terceiro passo, escreva todos os argumentos para convencer o proprietário a não reajustar ou reajustar o mínimo possível. Primeiro, começando pelos argumentos emocionais. Olha, a vida, estamos numa situação económica que está um pouco complicada, os salários não aumentaram, o IGPM, devido à situação económica e pandémica que estamos vivendo, está muito elevado. Eu gosto muito deste apartamento, o meu filho já anda aqui na escola, então eu queria lhe pedir para você não fazer um ajuste tão elevado. Depois comece pelos argumentos lógicos, que foi aquilo que eu falei no primeiro passo. Você já tem ali alguns apartamentos muito semelhantes ao seu, no mesmo bairro que o seu, que têm preços mais baixos. Mostre isso ao seu proprietário, para ele entender que, se calhar, se ele não fizer essa negociação com você, se ele insistir em querer ganhar mais, ele sabe que dentro de pouco tempo o imóvel dele vai estar vago e competindo com imóveis mais baratos. Então é importante que você utilize essa pesquisa para lhe dar alguns exemplos que é importante chegarem a um bom acordo para ambos. E, finalmente, termine falando das suas qualidades como inquilino. Se você nunca atrasou, não tem problemas com o condomínio, trata bem do apartamento, enalteça isso, porque todo proprietário prefere ter um imóvel vago, ocupado, com uma pessoa que trata bem o seu apartamento, do que ter um imóvel vazio, mesmo que, se ele tiver lá essa pessoa que está gostando desse apartamento, mesmo que ele ganhe um pouquinho menos. Então, não se esqueça de enaltecer as boas qualidades de inquilino. Todas as vezes que eu renegociei o meu aluguel, na verdade, a qualidade como inquilino foi o que mais teve peso. Porquê? Porque realmente é isso que os proprietários valorizam. E, finalmente, o quarto passo é: faça uma proposta razoável, mas comece por não pedindo para não ter reajuste. Já sabe que a gente começa sempre por pedir mais para depois ganhar o meio termo. Então, o pedir mais para você é pedir para não ter reajuste. O segundo é, se ele não aceitar isso, pedir um reajuste razoável. Se no dia que eu estou gravando hoje tem um IGPM de 17% e uma inflação de 10%, você pode pedir para fazer um reajuste de 3 ou 4%, por exemplo. Okay? Se você tem o IGPM, pode pedir para trocar pelo outro índice de inflação de 10%. É melhor do que o IGPM, mas o ideal é que você consiga ainda um valor menor. E se você tiver feito o passo anterior todo com os argumentos, agora é só chegar aqui a um valor que seja razoável para ambos. E uma terceira dica que eu te vou dar é: proponha, se você realmente gosta do imóvel, se acha que faz sentido o preço que está pagando hoje, proponha uma extensão do contrato, ou seja, mais tempo, você assina mais meses do que aqueles que você tem, o proprietário fica feliz porque tem a garantia que está recebendo dinheiro mais tempo e, na contrapartida, ele não lhe faz nenhum reajuste. Lembra, não é porque o proprietário é o dono do imóvel que ele está numa posição superior na negociação. Ele precisa de você e do seu dinheiro para não ter o imóvel vazio e só lhe dando prejuízos, porque ele depois fica com as despesas de condomínio e os outros impostos relacionados com o imóvel. Então, ele vai preferir
um inquilino bom, pagando sempre, do que um imóvel vago. Espero que tenha gostado destas dicas, compartilha e não se esqueça de inscrever no nosso canal.